Alô, alô, boa noite, torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama. Passando aqui, né, pós-jogo, para falar um pouquinho aí dessa partida. Uma boa noite para todos, né? O Vasco, no primeiro tempo, o Flamengo teve até um volume maior de jogo, mas no segundo tempo nós entramos com muita determinação, com mais vontade. O time deles não está bem, a gente sabe disso, né? É uma confusão danada, o cara não sabe quem bota, quem tira. E vocês viram isso aí no jogo, tu viu a torcida, né? Chamando o técnico deles de burro, né? Mas, infelizmente, mais uma vez, o Rodrigo, com uma atuação maravilhosa, teve aquela infelicidade de perder a bola. Ele tem que se aprimorar isso, ele tem que saber que ele é um jogador que não pode perder essas bolas ali no meio de campo, né? E aí deu o que deu, né? O cara tomou a bola dele num contra-ataque. O Capasso também, que estava fazendo uma boa partida, infelizmente foi dar aquele carrinho ali e sofreu o pênalti. Aí depois do pênalti, cara, o time se perdeu completamente, né? Os jogadores com vontade de querer fazer mais, acabou prejudicando o time, né? E tomamos o terceiro gol. Agora, estão falando muito aí, eu não vi ainda, né? Que o pênalti, eu não sei, eu não posso falar que o VAR podia ter analisado melhor, porque pelas imagens que estão botando aí foi fora da área, né? Foi ali no limite ali. Mas agora não adianta chorar, né? Perdemos mais uma vez para eles. Nós também sabemos que o time ainda não é o time ideal. Eu venho falando isso há muito tempo. Essa empresa 7771, essa porra não deve ter dinheiro nenhum, porque nós estamos aí disputando um campeonato sem o 10, que eu falo para vocês, volto a repetir, nós não temos aquele jogador que sabe dominar a bola no meio de campo, sabe lançar, a bola vem para a defesa, é chute para frente de qualquer maneira. Tem jogadores, volto a repetir, que não tem condições de jogar no Vasco. Tem jogadores que não têm condição de jogar no Vasco. Eu falo para vocês que na hora que é para decidir, os caras somem da partida, entendeu? O Vasco precisa contratar aí no mínimo, 3 jogadores, mas 3 jogadores que chegam para entrar e vestir a camisa e jogar. Jogadores de nome, entendeu? Jogadores de nome, não é esse jogadorzinho aí que a gente pensa. Pedro Raul, mais uma vez, desde quando foi contratado o Pedro Raul, eu falei que ninguém queria ele, pelo valor que ele estava pedindo. Ele veio para o Vasco para ganhar 500 mil, ficou um mês negociando com o Vasco, porque o Vasco já tinha feito uma proposta para ele de 500 mil, e nenhum clube que estava sondando ele tinha feito essa proposta para ele. Ele esperou o Paulo Bratis ir para Portugal para a Itália, voltar para o Brasil e acertar com ele, porque já tinha falado que ele ia ganhar 500 mil reais por mês. Porque os outros clubes ofereceram aí o máximo 250 mil. Até eu, né? Então, cara, é um jogador que eu falei lá atrás, que eu vi ele jogando pelo Botafogo. Eu vi esse garoto jogar, eu estava com pessoas do meu lado que falaram que ele é fraco, botafoguenses que já tinham falado para mim que ele é um jogador fraco. Eu não sei como é que ele foi vice-artilheiro no Goiás. Jogar no Goiás é uma coisa, cara. Jogar no Vasco, vestir a camisa do Vasco é muita responsabilidade. E ele não vem mostrando um bom futebol. Mas mesmo assim, eu não tiraria ele para botar o Egnaldo. O Egnaldo a gente sabe também que não vem bem. É um garoto de 18 anos, né, da base, que ainda tem que aprender muito. E num jogo desse, eu deixaria ele lá, porque numa cabeçada, num lance ali, o jogador de área, qualquer hora poderia fazer o gol. Para mim, o Barbieri mexeu errado em tirar o Pedro Raul. Eu continuaria com ele em campo, mesmo ele estando mal, porque a opção dele foi o Egnaldo. O Egnaldo, infelizmente, não vem jogando bem, a gente sabe disso.
Aí, cara, o que eu posso falar para vocês? 2 derrotas seguidas contra o maior rival nosso. Nós não temos jogadores ainda para disputar o Brasileiro. Eu venho falando isso lá de trás. Nós não temos um time ainda para disputar o Brasileiro. Com esse time aí que está aí jogando, se não trouxerem um 10 e mais 2 jogadores aí no mínimo aí, 3 jogadores, nós vamos brigar para não cair, cara. Nós vamos ficar lá 12º, 13º lugar. E olha que esse ano é complicado, hein? Porque subiu aí o Cruzeiro, subiu o Bahia, subiu o Grêmio, subiu o Vasco, e a briga vai ser feia, cara. Entendeu? Vai ser feia. Então tem que melhorar muito. Eu falo todo dia isso, que nosso time tem que melhorar muito. Até me surpreendeu, né? Um pouco pelo futebol apresentado agora no segundo tempo, ou não, porque o time do Flamengo também é fraco, né? Vocês verem que os jogadores estão jogando ali, cara, sem orientação nenhuma, sem vontade, sem, sei lá, se eles estão jogando com vontade. Eu sei que o time deles está muito mal, e a gente tinha a oportunidade de passar para a final, disputar com o Fluminense, né? Mas eu gostaria que analisar melhor esse lance do pênalti, para saber se foi fora da área mesmo, porque se nós dependermos do VAR, eu falo para vocês, né? O juiz apitou bem, a gente não pode reclamar nada do juiz, apesar que a falta todo mundo reclamou, foi lá atrás, o cara bateu lá na frente. Mas contra o Vasco, cara, tem isso tudo, né? Acontece de tudo, né? O interesse da Bandeirante era ser Fla-Flu, porque, como eu falo para vocês, se fosse Vasco e Fluminense, eles só passariam um jogo. É uma perca muito grande, né, financeiro para eles, e agora eles vão fazer o que eles queriam, né, disputar, passar os 2 jogos para a decisão do Campeonato Carioca. Eu fiquei esperançoso, né, porque eu falei que se a gente podia ganhar alguma coisa, pelo menos ganhar um Campeonato Carioca, porque os outros times estavam muito fracos. Vocês veem que o Flamengo está fraco, o Botafogo está um time fraco, o Fluminense é o melhorzinho que tem aí, e a gente poderia disputar de igual para igual com o Fluminense. É o que está mais oscilando aí, é o Fluminense, que é o time que está melhor no momento, é o Fluminense. Então, gente, o Pumita errou aqui mais uma vez, entendeu? É um jogador que faz boa partida, mas erra, igual o Capasso. Faz boa partida, mas está errando alguns lances que não pode errar, entendeu? Ele não podia ter dado aquele bote ali dentro da área, do jeito que ele deu, ou fora, não sei. A gente vai analisar mais durante a semana aí, a televisão vai mostrar, né? Apesar que a televisão é difícil de mostrar, né? É difícil de mostrar a realidade, né? Porque se fosse ao contrário, estava mostrando toda hora. Mas vamos esperar aí para ver se realmente foi fora ou dentro da área, né? E o Vasco está sempre levando no prejuízo, né? Era difícil, depois do segundo gol, era difícil a gente reverter, era muito difícil. Mas eu fico chateado, né, cara? Porque nós somos vascaínos, a gente estava contando aí com uma vitória hoje contra o maior rival nosso. Na hora que nós empatamos, nós poderíamos ter partido para cima, como nós partimos, né? E poderia ter desempatado o jogo. Eles estavam no sufoco do caramba, a gente estava jogando bem. O segundo gol estava para sair a qualquer momento, quando houve aquela bobeira ali no meio de campo, que o Rodrigo perdeu a bola, como eu falei, e o Capasso deu aquele carrinho dentro da área. Um jogador profissional, cara, um jogador de 26 anos, que já vem com um pouco de experiência lá de fora, aí ele tinha que ter acompanhado o cara na corrida, entendeu? Não era dar aquele bote que ele deu, entendeu? Dentro da área é um perigo, num jogo que a gente estava dominando o jogo, eles estavam apavorados, e eu tinha certeza, se a gente não toma aquele gol ali, nós tínhamos saído com a vitória. Com certeza, nós faríamos o gol da vitória ali, porque a gente estava pressionando muito, tivemos muito mais volume de jogo, muito mais perigo de gol do que eles, né? Mas, infelizmente, o futebol é isso aí. Não adianta ficar lamentando, né? Porque a gente já sabe que os caras que estão lá dentro são fraquíssimos,
vou voltar a repetir, o Luiz Melo hoje deve estar comemorando lá, por dentro dele, a vitória do Flamengo. Com certeza que por dentro dele ele está comemorando a vitória do Flamengo. E não será nenhuma novidade se você ver na decisão contra o Fluminense, ele aí em algum lugar, junto com alguns torcedores do Flamengo, torcendo aí para o Flamengo na final do campeonato. É isso que eu falo para você, né? Nós somos comandados pelo um cara que é torcedor do nosso maior rival, né? E isso tá difícil de mudar, tá difícil de mudar. Vai continuar assim, tu vê o caso do Maracanã, que não tem interesse. O Vasco é rico, o Vasco tem poder, mas cadê o poder? Que não resolve nada no Maracanã. E eu vou voltar a falar para vocês, Copa do Brasil é tão importante, que o Vasco, esses jogos, o Vasco tem que levar para o Maracanã. Ah, mas São Januário é nossa casa. São Januário é nossa casa. Se nós tivéssemos levado esse jogo para o Maracanã, é até complicado, né? Porque os donos do Maracanã talvez não deixariam a gente jogar. Mas nós poderíamos ter levado esse jogo para o Maracanã, cara, porque o time de menor expressão jogando no Maracanã é mais difícil para eles. E eu volto a repetir para vocês, eu sou a favor de a gente jogar no Maracanã. São Januário é nossa casa, São Januário é o nosso caldeirão, mas tem jogos que a gente tem que trazer para o Maracanã, jogos importantes como foi o jogo contra o ABC. Porque se a gente estivesse jogando no Maracanã, eu acho com certeza que o resultado seria outro. Porque as nossas maiores conquistas foi no Maracanã. Pode ver, as nossas maiores conquistas foram no Maracanã. E o retrospecto nosso lá atrás, vocês podem dar uma olhada, que quantas vezes o Vasco foi desclassificado dentro de casa, jogando em São Januário, na Copa do Brasil. Vê aí, lá atrás, 2, 3 vezes, jogando em São Januário. Então, isso aí, para esses times que vêm de fora jogar num campo mais estreito, entendeu? Que no Maracanã, esses caras chegam lá, ficam olhando, pô, primeira vez que eu vou jogar aqui, jogando no Maracanã. Porra, é complicado, cara. É complicado para eles. Mas esses caras que comandam o Vasco, eles não têm essa visão. Não tem essa visão. Se a gente joga no Maracanã, a gente poderia ter posto muito mais gente no Maracanã, 40, 45 mil naquele jogo contra o ABC, e com certeza nós íamos sair de lá vitorioso. Agora nós estamos aí, ó, há 27 dias, mais ou menos, 28, sei lá, parado aí, sem poder jogar, né? Porque o brasileiro só começa lá em abril, e nós vamos ficar aí, ó, 27, 28 dias, sentado na poltrona, vendo a decisão do Campeonato Carioca mais uma vez, como a gente está vendo há muito tempo. É triste a gente ver um jogador, aí eu falo para vocês sobre os jogadores que eu falo que não tem condição de jogar no Vasco, que na hora do pega para capar, de decidir o jogo, não jogam nada, entendeu? Eu não acredito que o nosso queridíssimo Alex Teixeira pode ser a solução do Vasco, eu já falei várias vezes, pode ser até um bom reserva. O Gabriel Peck pode ser até um bom reserva, entendeu? Mas, infelizmente, cara, é triste. É triste a gente ver o nosso Vasco eliminado, a gente que ama esse clube, né? Sair como nós saímos da Copa do Brasil e agora do Campeonato Carioca, com 2 derrotas em cima da mulambada. No primeiro jogo, você viu que o Barbieri perdeu o jogo, né? Você vê pela atuação do Rodrigo hoje, que jogou bem, até aquele erro. Jogou muito bem. Foi um dos melhores jogadores em campo. Parou ali o time do Flamengo. Mas ele tem que se aprimorar nesse negócio de lance de bola ali. Ele tem que se ligar mais. Porque é a segunda vez que ele entrega o ouro, como ele entregou contra o Fluminense, e entregou agora contra a mulambada. Então ele tem que se aprimorar isso, que é um bom jogador, Tem resolvido a nossa cabeça de área ali, tem resolvido, tem jogado bem, mas está pecando nessa bola ali no meio, que ele tem que ter mais atenção. Então agora tem, como eu falei, 20 e poucos dias aí para treinar, treinar e levantar a cabeça, né? Principalmente o Rodrigo, né? Levantar a cabeça e aprimorar essa bola ali no meio de campo ali para não acontecer mais. E como eu falo para vocês, foi a segunda vez, 2 derrotas no Campeonato Carioca
na falha dele ali, e jogando bem. Capasso também jogou bem, deu aquela furada ali, deu aquela falha ali no pênalti, né? A gente é um jogador que tem jogado bem, desmarca, sobe bem na cabeça, fez o gol, é um cara que sabe subir bem na cabeça, mas infelizmente errou mais uma vez, 2 vezes, né? Errou contra o Flamengo no primeiro jogo e errou agora no segundo jogo, fazendo esse pênalti na hora que o Vasco mais estava pressionando a mulambada. E ia sair o gol do Vasco. Eu tinha certeza, a torcida tinha certeza, pelo volume de jogo que a gente estava fazendo, nós íamos sair vitorioso desse jogo. Mas, como é que todo mundo fala que futebol é assim mesmo, né? A torcida já não aguenta mais de tanta desculpa, né? O cara chegar aqui, vamos treinar, vamos agora levantar a cabeça. O papo é o mesmo de sempre, né? Vamos levantar a cabeça, vamos treinar. Eu já estou acostumado com isso há muitos anos. Tem que entrar em campo com um time agora no Brasileiro, trazer esse 10, trazer mais um jogador de ponta, esse garoto aí, Orediano aí, isso aí para mim é uma pipoca, entendeu? Agora corre, joga para lá, joga para cá, pode ser até que ele vingue, mas eu também já não acredito mais nele, não acredito nesse jogador. Que era... Porra, eu acho que trouxe aquele outro lá, ano passado lá, que veio do Internacional, até esqueci o nome dele agora aqui, que era a solução, que era um jogador da base, que era o craque e não jogou nada no Vasco. Então, esse negócio de dizer, tem que trazer jogador cabeçudo, jogador experiente. Naquela falta ali no meio de campo ali, porra, ninguém ficou na frente da bola, ninguém marcou a bola. Como é que tem um técnico dentro do clube e não orienta isso a gente? Na hora da falta, vamos ficar em frente à bola, quem estiver mais próximo, não deixa os caras bater. Isso eu já vi tantos gols assim, tantos erros, que isso é um erro, O técnico tem que passar para o jogador, está treinando a semana toda treinando. Meu irmão, uma falta em qualquer lugar, tem que ficar alguém em frente à bola. Isso é lógico no futebol, para o cara não poder bater rápido uma falta dessa, e foi o que aconteceu. Ou se foi mais atrás, ou se foi naquele lugar, errou de não ter ficado ninguém ali na frente da bola, entendeu? É isso que eu falo para vocês. Então, gente, perdemos, fomos eliminados, vamos ter que aturar a gozação, né? E espero que todas essas contratações aí que estão falando aí, que pelo menos venham 10, mas é o 10 de fechar, já que tem dinheiro. Cadê o dinheiro que esses caras têm? Que não consegue trazer um 10. Qual o 10 que você vai trazer? Tem, com dinheiro você traz qualquer um, cara. Se você botar o dinheiro na mesa, traz qualquer jogador sim, jogador bom. Mas esses caras não sabem contratar, cara. Eu falo para você que esses caras não sabem contratar. Deram sorte aí no Pumita, deram sorte aí no Léo, deram sorte no Piton, entendeu? O resto, cara, o Pedro Raul eu já sabia, eu venho falando desde do tempo que era um ponto de interrogação. Falei para vocês há muito tempo que, você procura saber informação, né? Então, é um ponto de interrogação, tem que melhorar, já que está no Vasco, que é comprado, vamos aprimorar agora para o Campeonato Brasileiro, ver se ele repete a façanha do ano passado, pelo menos fazer os golzinhos que o Vasco precisa. Vamos continuar acreditando nele. A torcida sai xingando, sai revoltada, mas agora é outro campeonato, e vamos ver nesses treinamentos aí de 2, 3 semanas aí treinando agora. Porra, treina e dentro do jogo não consegue fazer o futebol. Entendeu? Eu acho que nós temos um técnico, não é agora que eu estou falando isso não, já falei antes. Nosso técnico, para mim, não tem comando nenhum, para mim é fraco. É o pau mandado, né? É difícil você trazer um técnico para o Vasco que tenha autoridade. Qual técnico que vai vir para o Vasco que vai saber que ele vai ter autoridade? Que ali não tem autoridade, ali é mandado, ali é tudo mandado. Aquele jogo que vocês, contra o Flamengo, que tiraram o Rodrigo, ali foi mandado. Quando tiraram o Ivan goleiro, foi mandado. Aquilo ali tem um dono, porra, e o dono manda no clube.
Queira ou não queira, o dono é que manda no clube. E ele faz o que ele quer, pô. Entendeu? Ó, vamos botar hoje o fulano de tal. Ó, tira o fulano de tal desse jogo, bota o outro, como fizeram com o Rodrigo. Nós perdemos aquele jogo com o Flamengo, graças a esse comando técnico que nós temos. Nosso técnico, os caras que estão lá dentro, entendeu? O Abel. Eu não sei qual é a função do Abel até hoje dentro do Vasco, que o Abel não opina nada, não opina nada, que ali nós somos mandados pelo senhor, que é o Mulambo. Entendeu? O dono fica nos Estados Unidos e passa todo o poder para esse Luiz Melo, que é Mulambo. E o Luiz Melo passa ali para o Paulo Bratis, e o Paulo Bratis fala, ó, isso é assim, 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 e acabou. Aí você me diz, qual técnico que vai vir para um time, para um clube desse, sendo que não vai ter o poder? Se ele não vai poder fazer o que ele quer. A não ser que ele chegue e fale assim, ó, meu irmão, eu posso aí até ser o técnico do Vasco, mas aqui quem vai opinar sou eu que vou opinar. Eu vou tirar e vou botar. Aqui eu não quero opinião de ninguém. Aí sim, aí eu acreditaria que viria um bom técnico para o Vasco. Mas do jeito que está assim, é difícil, cara. É tudo pau mandado. É tudo pau mandado. Tem alguns garotos aí da base que pode aproveitar, mas é para ser reserva, para entrar no jogo com mais calma, né? O Eric Marcos, o Barros, o próprio Rodrigo, né? O Marlon Gomes, o Andrei Santos. Hoje até ele, para minha opinião, ele jogou bem, não jogou mal, entendeu? O Jair, que é um jogador que está sobrecarregado, tem que ver qual a posição que o Jair gosta de jogar, que o Jair é bom, é um craque de bola, sabe jogar, entendeu? Para mim ele estava até bem na partida, mas ele estava cansado. Então é porque a função dele é de ir e voltar, é complicado. Mas, gente, vamos levantar a cabeça, né? Nós que somos torcedores, né? Perdemos o Campeonato Carioca, fomos eliminados da Copa do Brasil, e no resto agora é torcer para o brasileiro. Mas foi o que eu falei para vocês. Se não melhorar o time aí, trouxer o 10 e mais uns 2 jogadores aí para chegar e vestir a camisa, nada de ficar jogador de aposta. Chegar e vestir a camisa. Aí a gente pode pensar numa classificação melhorzinha. Porque com esse time que nós temos aí, se entrar no brasileiro, nós nas primeiras rodadas está arriscado já ser um dos últimos colocados. A verdade é essa. Então, uma boa noite. Triste, né? Com essa eliminação do Vasco. Muita gente que não é vascaíno raiz já estava até esperando, estava até torcendo para isso. A verdade é essa. Tem torcedor aí que gosta de criticar. Eu critico, mas eu sou vascaíno. Eu queria ver meu Vasco ganhar. Só que tem que eu sou realista, pô. Esses jogadores que eu falo que não tem condição de jogar, não tem condição de jogar. Mas eu torci para o meu Vasco. Eu torci para o Vasco, muito mesmo, para o Vasco chegar nesse final do campeonato carioca, que eu vinha pedindo isso desde o começo do ano. Mas, infelizmente, não deu. Então, vamos ver agora o que esses caras vão arrumar para o brasileiro, né? Eu, sinceramente, continuo não acreditando nesse grupo que está dentro do Vasco. Para mim, é tudo 7-7-1. Para mim, são todos eles 7-7-1, né? E mudar. Trazer um jogador ali, não ficar contando com o PEC, que o PEC não vai resolver, não contando com o Alex Teixeira, que não vai resolver, entendeu? Trazer jogadores reservas para a posição, o lateral direito. O Mito tem que ter um jogador à altura dele, a gente não sabe se esse Paulo Henrique chegou, vai ser o jogador ideal, né? Na lateral esquerda, nós não podemos ter um jogador, tem que ter um reserva à altura do Pumita, para quando o Pumita não poder jogar. E o brasileiro é um campeonato longo, tem expulsões, né? Tem contusões, e se a gente não melhorar essas posições aí, nós estamos funicados. A verdade é essa. Então tem que ter, no mínimo, 2 jogadores para cada posição, né? Centroavante, tem que arrumar um centroavante. Eu espero, cara, que a gente não, daqui para frente no brasileiro, a gente não tenha que ficar falando assim, ó, porra, esse jogador que veio do Volta Redonda está arrebentando no Fluminense, nós podíamos ter contratado. Será que isso vai acontecer? Porque nós perdemos esse jogador.
Será que isso vai acontecer no Brasileiro e a gente vai ter que ficar falando como a gente fala do Cano até hoje, que nós perdemos? É complicado, né? Então, gente, o negócio é levantar a cabeça, erguer, né? E ver se essa 7771 traz esses 3 jogadores aí, mas jogadores de nome. Não adianta ficar trazendo jogador de aposta, não. Esse jogador que estão querendo trazer do Atlético Mineiro aí é outra aposta. É outra aposta. Pode contar que é outra aposta. Os atleticanos, já conversei com amigos meus atleticanos, é outra aposta. Sempre foi reserva no Atlético. Vai ser titular no Vasco? Eu falo para vocês, é outra aposta. Então, gente, uma boa noite aí, triste com a eliminação do Vasco, né? Vamos aguentar a zoação da torcida da mulambada e vamos esperar o brasileiro. Vamos esperar o brasileiro para ver o que vai acontecer. E volto a repetir, se não trouxer 3 jogadores, mas 3 jogadores de fechar o aeroporto, como esse monte de gente vem falando aí, cereja do bolo, o caralho, até agora não trouxeram ninguém. Se não trazer esses 3 jogadores de fechar o aeroporto, no brasileiro, estamos arriscados a jogar para não cair. Uma boa noite e uma boa semana para todos aí. Saudações vascaínas.